Olá a todos, tenham todos um bom dia e a paz do Senhor. Hoje eu venho com a devocional que se encontra no livro de João, o capítulo 5 e o versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Aqui é o próprio Jesus falando, né? Ele explicando, ele falando que, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê naquele que enviou, quem é? É Deus. Quem crê naquele que enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, esse será salvo. Esse terá vida eterna. Ele passou da morte, da condenação da morte para a vida, porque espiritualmente falando, nós sem Cristo somos mortos, estamos sem vida, pois Jesus é a vida. Ele é a vida, Ele é a vida eterna. E Ele veio para nos dar essa vida. Ele veio para nos tirar da vida dos mortos, né? E nos dar a vida eterna. E fala da condenação eterna porque nós não seremos mais condenados. Todo aquele que ouve, que crê na palavra de Deus, que crê que Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, esses não serão mais condenados. Esses terão vida eterna com Ele, viverão eternamente com Cristo, não serão mais condenados ao fogo do inferno, a viver separado de Deus eternamente, porque a morte eterna é viver separado de Deus, é viver longe de Deus, porque viver longe de Deus, morrer sem Deus, é viver, passar a eternidade sem Ele. E sem Deus não tem como você ter vida, pois Ele quem é a vida, Ele quem é a paz, Ele quem é o amor. Então, se a pessoa morrer sem Deus, na eternidade ela não vai ter essas coisas, ela vai ter tormento eterno, vai ter a separação eterna de Deus, que é o lago de fogo de enxofre, que aqui a palavra de Deus fala, a condenação. Porque as pessoas, muitos rejeitaram a Cristo e muitos ainda estão rejeitando a Cristo. Ele veio para nos dar essa chance, essa oportunidade da gente viver com Ele eternamente. Mas muitos estão rejeitando essa oportunidade. Muitos não querem essa oportunidade, achando que a vida é só aqui, achando que não terá vida eterna, achando que não terá consequência das coisas erradas que fazem aqui na vida. Então a gente deve escolher a vida eterna aqui na terra, enquanto estamos vivos. Depois que morre, acabou. Depois da morte é só o juízo agora, né? Como a palavra fala. Então Jesus veio para isso. Então todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que ouvem, realmente ouvem, não só entram por um ouvido e saem pelo outro, porque a palavra de Deus está sendo aí pregada em todos os lugares hoje, né? O evangelho está sendo anunciado em todos os lugares. E muitos só ouvem a palavra, entram no ouvido e saem no outro, é a mesma coisa que nada. Mas todo aquele que ouve e crê. Quando fala crer, é porque realmente foi acordado, foi despertado para a palavra de Deus, foi despertado para Cristo. Todo aquele que ouve e crê, que acredita que Jesus nos ama tanto, que se entregou por nós e que realmente reconhece que é pecador e pede perdão dos seus pecados, esse terá vida eterna com Deus. Quando somos libertos das mãos do inimigo, quando Jesus nos tira a algema do pecado, quando Jesus nos desperta da morte espiritual que a gente estava para a vida eterna, todos esses terão vida com Ele e viverão com Ele eternamente. Então, não foi em vão o sacrifício de Jesus na cruz, não foi à toa. Jesus quer nos salvar e Ele quer nos levar para morar com Ele eternamente. E Ele nos deixa aqui como discípulos dele, como ministros da palavra dele, para levar a palavra para todos aqueles que ainda não se despertaram, para todos aqueles que ainda não creram no Evangelho, para que possam também um dia
e morar com Ele no céu. Jesus quer salvar a todos, Ele ama a todos, Ele amou o mundo inteiro. Aí muitas pessoas dizem, acha que pode viver da forma que quer e fica falando, Jesus me ama, ele não ama o pecado, ele não ama a prática do pecado, ele não ama o erro. Jesus não pode coabitar no meio do erro. Então, se você está fazendo algo de errado, está praticando algo de errado e você sabe que é errado, porque a gente sabe. Deus colocou uma coisa dentro da gente que é a consciência. Ele nos deu a consciência da gente saber o que é certo e o que é errado. Tanto que quando faz o que é errado, faz escondido. Por quê? Porque sabe, a consciência acusa. Então, se você sabe que está fazendo algo de errado, deixe para lá. Não vale a pena, nada aqui na terra vale a pena. Nada vale a pena você deixar as coisas daqui da terra por Jesus. Não vale a pena, porque na eternidade só vai ser você e Deus, só vai ser eu e Deus. Na hora de prestar contas, não vai ser ninguém que vai prestar contas com Deus por nós, vai ser nós mesmos. Enquanto nós estamos aqui, quando nós cremos em Cristo, como aqui a palavra fala, quando nós cremos em Cristo, quando nós vivemos para Ele, Ele é o nosso advogado. Quando a gente errar, porque não quer dizer que quando a gente aceita Jesus, que a gente vai estar isento de pecar, de errar, não. Nós vamos sim. Nós temos nosso corpo corruptível, nosso corpo é pecador. Nós vamos cometer falhas, vamos cometer pecados, mas a gente vai sempre se arrepender, porque o Espírito Santo que habita em nós vai nos convencer do pecado. E o nosso Jesus é o nosso advogado. Enquanto nós estivermos aqui na terra, Ele é o nosso advogado. E Ele sempre vai interceder a Deus por nós, para ter misericórdia por nós. Porque também Ele sabe como é viver aqui na terra, pois Ele viveu como nós vivemos. Ele viveu em forma humana, Ele viveu em carne como nós vivemos. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, Ele é o nosso advogado. Mas depois da morte, depois que aconteceu o arrebatamento, que todos forem acabar as coisas aqui na terra, vai haver o juízo. E Jesus vai ser o juiz. Ele não será mais advogado. Ali ele será juiz. E juiz de todos aqueles que o desprezaram. Juiz de todos aqueles que não quiseram saber dele, que se envergonharam dele, né? Ele vai dizer naquele dia que as pessoas o desprezaram, que muita gente falou do Evangelho para ele, falou da palavra, mas não quiseram saber, não quiseram reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador. Muitos até reconheceram e reconhecem. Não, eu sei que Jesus morreu, eu sei que Ele é o Salvador do mundo, mas eu não quero, simplesmente desprezam. Eu não quero porque eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas, eu vivo uma vida de muita diversão, de muita balada, de muita bebedeira, de muitas mulheres, de ficar com um e com outro, e trocam Jesus por essas coisas. Isso é um perigo muito grande, porque as pessoas não têm noção do que estão fazendo. Trocam Jesus às vezes por namorado, por namorada, por propostas indecentes, por bebedeira. Isso é muito sério, pois a nossa vida não acaba aqui. Existe uma eternidade. O que a gente vive aqui na terra é pouco comparado ao que vem depois da morte, o que vem depois do arrebatamento. É muito pouco, porque lá é eterno, não terá fim. Não terá fim. E Jesus não morreu à toa, como eu já falei. Ele morreu para que nós pudéssemos viver com Ele eternamente. Como Ele me libertou um dia das trevas, como Ele me ressuscitou um dia, né? Me trouxe da morte para a vida, me deu vida. Ele quer dar vida a você também. Ele quer dar vida a todos aqueles que ainda não o conhecem, todos aqueles que ainda não o receberam como seu Senhor e Salvador. E crê na palavra dele. Então crê em Jesus e será salvo. Clame a Jesus e Ele vai te salvar. E Ele vai te dar vida eterna. E Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. E você viverá com Ele eternamente. Amém? Que você seja alcançado por essa palavra, por essa pequena porção, né? Todos os dias eu trago aqui uma pequena porção da palavra de Deus, que é essa devocional que eu faço todos os dias, que é
uma palavra, um versículo que eu pego todos os dias e leio, medito sobre ele, faço um pequeno estudo sobre ele e venho aqui trazer para o canal. Então, se você passou por esse canal aqui por acaso, e você seja abençoado por essa palavra, pois a palavra é vida, ela liberta, ela salva, ela cura, e que você seja muito abençoado e que seja abraçado pela palavra de Deus e que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, que você se inscreva para nos ajudar aí, né, nos fortalecer, e que Deus abençoe a sua vida no nome precioso de Jesus. Amém?